Fala galera, tudo jóia? Hoje vamos falar de campo elétrico, tá? Antes de mais nada, pessoal, se esse vídeo te ajudar a obter melhores resultados, não se esqueça de compartilhar com a galera e curtir, tá bom? E se inscrever no canal. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional da Terra. Vamos pegar a nossa terrinha, tá? A nossa Terra tem uma quantidade de matéria, né? A massinha dela. Beleza? A massa da Terra. Essa massa, ela deforma um espaço ao seu redor, que nós chamamos de campo gravitacional. Vou fazer por esse pontilhadinho aqui. Beleza? Então esse pontilhadinho representa a região do espaço que essa massa deformou, que nós vamos chamar de campo gravitacional. Nosso G. Beleza? Tá? Então, o G vai ser o nosso campo gravitacional. O que acontece? Vamos lá. Se a gente colocar uma massinha, para interagir nesse campo, né? Então, olha só, nós estamos na Terra, coloca essa massa para interagir nesse campo, vai surgir uma força, né? Uma força que faz com essa massa seja atraída para o centro da Terra. E essa força nós denominamos de força-peso. Beleza? Então, a força-peso depende da gravidade e depende da massa interagindo com esse campo gravitacional. Tranquilo? Então, olha só. A força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Como o nosso foco é lidar com o campo, vamos isolar o campo gravitacional nessa equação. Então, o campo gravitacional vai ser igual ao peso dividido pela massa. Beleza? Tá? Então, o que isso significa? O que essa expressão significa? Significa o seguinte: quando uma determinada massa interage com o campo gravitacional, surge uma força-peso. Beleza? Vai ficar mais claro agora. Tranquilo? Então, vamos lá. Lembrando, né, que a unidade de forças é Newton no sistema internacional, a unidade de massa é quilograma, a unidade do campo gravitacional, que é a aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Beleza? Só um parênteses aí. Campo elétrico. Então vamos lá. Pessoal, nós temos uma carguinha aqui, ó. Vamos pegar uma carga positiva. Então nós temos uma quantidade de... um corpo, né, que tem uma quantidade de cargas positivas em excesso. Tá. Pelo simples fato desse corpo ter carga, né, carga elétrica, esse corpo ele vai gerar um campo elétrico ao seu redor. Então vamos fazer também por esse pontilhado aqui, tá? Então essa região é devido à quantidade de cargas desse corpo, beleza? Então nós vamos chamar de campo elétrico. Então vamos marcar aqui, ó, esse nosso E é o campo elétrico. Então, o que acontece, pessoal, quando eu colocar uma outra carga, né, para interagir com esse campo? Vamos pegar uma carguinha positiva também? Então, olha só. Na hora que eu coloco uma carga positiva aqui nesse campo, essa carga ela vai sofrer uma força de afastamento. Por quê? Cargas de mesmo sinal sofrem uma repulsão entre elas, tudo bem? Então, surge uma força elétrica repulsiva. Beleza? Então, ó, perceba o seguinte. Aqui nós temos a massa da Terra. Essa massa gera um campo gravitacional. Quando eu coloco uma massa para interagir com esse campo, surge uma força que nós chamamos de força-peso. Da mesma forma, na hora que a gente tem uma carga elétrica aqui, né, uma carga elétrica. Essa carga gera um campo elétrico. Na hora que a gente coloca uma carga para interagir com esse campo elétrico, também surge uma força, tá? Então nós vamos chegar numa expressão que é o nosso campo elétrico. Tá? O nosso campo elétrico vai ser igual a força elétrica pela carga elétrica. Tudo bem? Então, ó, mesma analogia, bem parecida essas expressões. Então, ó, massa interagindo com o campo gravitacional, surge a força-peso. Uma carga elétrica, quando interage com o campo elétrico, surge uma força elétrica também. Tudo bem, pessoal? Então, fiquem atentos a isso, tá? A unidade de força é Newton, a unidade de carga é Coulomb, então o campo elétrico vai ser Newton por Coulomb.
beleza? Vamos fazer um probleminha do Enem aí. Um pente plástico é atritado com um papel toalha seco. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estava sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados no pente, como mostra a figura. Então, nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicado pelo fato de os papelzinhos... Qualquer pessoa, você precisa pelo menos de um pente e um pedaço de papelzinho. Você faz um monte de pedacinhos, pega o pente, atrita com um pedaço de papel ou até mesmo no cabelo, tá bom? E quando você aproximar esse pente perto desses pedacinhos, você vai perceber que esses pedacinhos vão se sentir atraídos pelo pente e vão começar a saltar em direção a ele e ficar grudado no pente, alguns pedaços. Tranquilo? Isso ocorre por quê? Primeiro, nós estamos falando de eletrização por atrito, né? Então, quando você atrita o pente no cabelo ou com um pedaço de papel, você faz com que um dos materiais que tem facilidade de ceder elétrons, né, faz com que um fica com excesso de elétrons, fica carregado, né, com carga negativa, e o que cedeu esses elétrons fica eletrizado com carga positiva, beleza? E carga de sinais opostos se atrai. Então aqui tem uma atração, né, elétrica entre o pente e o papelzinho. Mas o que faz esses pedacinhos sentir atraído é devido ao campo, a ação do campo. Então o campo que transmite a mensagem, né, para as carguinhas que estão nesse papel, sentir atraída pelo pente. Tudo bem? Então a única alternativa que corresponde, né, a esse contexto é a alternativa C, né, que, né, esses papelzinhos sentem a ação de um campo elétrico, tá, que induz, né, a eles a sofrer uma força atrativa em direção ao pente. Beleza, pessoal? Valeu!